Entendemos por reforma um movimento dirigido pelo Espírito de Deus, ocorrido entre 1300 e 1600, visando fazer desabrochar a verdade bíblica que naqueles dias estava quase que totalmente oculta. A igreja da época era totalmente apóstata, apesar de usar o nome de cristã. Os homens da religião, em sua maioria, visavam tirar proveito próprio de sua posição, vivendo para os prazeres. Esta igreja desconhecia a doutrina da salvação pela fé no Senhor Jesus. Seus ensinos eram boas obras para a salvação, perdão dos pecados através de indulgências, por serviços prestados à igreja ou por dinheiro, submissão cega à autoridade clerical, proibição da leitura das Sagradas Escrituras pelo povo e a idolatria. É verdade que nem todos os que colaboraram com a reforma o fizeram, por motivos espirituais, houve aqueles que aproveitaram as circunstâncias para se livrarem do jugo papista. É possível, e até provável, que não concordemos com certas doutrinas ensinadas pelos reformadores, porém, reconhecemo-los como instrumentos nas mãos de Deus para mostrar a sua graça salvadora por seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os jovens crentes de hoje, quando ouvem o canto da sereia, dizendo, nós também lemos a Bíblia, somos todos irmãos, sejamos ecumênicos, muitas vezes ficam sem resposta a tais afirmações. Ao ouvir esta série de história, os ajudará a compreenderem a falsidade e a hipocrisia do romanismo. Neste vídeo vamos tratar de João Hus. Nasceu no dia 6 de julho de 1369, na pequena cidade de Usinetes, situada ao sul da Boêmia. Para poder viver e sustentar-se, enquanto frequentava as escolas de Praga, exercia o serviço de cantor nas igrejas. Tinha 24 anos de idade por ocasião do ano das indulgências ou do jubileu e, como estudante, fez a necessária peregrinação de igreja em igreja a fim de alcançar a salvação. No dia 1º de abril de 1403 foi nomeado reitor da Universidade de Praga. Em breve adquiriu fama de grande pregador. Escreveu em latim um tratado, negando a existência do sangue do Senhor na cidade de Vilona. Conforme os padres queriam fazer que o povo acreditasse para o explorarem em seu proveito. Em outubro de 1405, sendo um dos pregadores do sínodo que o arcebispo Zbigniew instituíra na sua diocese, atreveu-se a censurar, não só os bispos e arcebispos, como até o papa e os cardeais. Muitos dos clérigos vinham consultá-lo a respeito de seus deveres espirituais. Em virtude dos sermões que pregava na Capela Chama de Belém, em Praga, a rainha Sofia, segunda esposa do rei Venceslau IV, nomeou-o seu capelão. Lia muito as obras de Wycliffe e referia-se a elas, com muitos louvores, em suas pregações. Advertia o povo de que a absolvição dos padres não tinha valor sem um arrependimento do pecado e de que, para obter a salvação, era necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A amizade que o bispo lhe mostrava excitou a inveja de outros padres que o denunciaram clandestinamente à Cúria Romana de estar espalhando na Boêmia as doutrinas de Wycliffe. Mais tarde, o arcebispo declarou-se seu inimigo e classificou de heréticas as ideias da Reforma, ideias que ele tinha anteriormente aprovado. Foi também acusado de promover na universidade discórdias entre os alemães e os boêmios. Foi excomungado e a sua excomunhão foi lida em todas as igrejas. Muitos dos cortesãos do rei se puseram à frente do partido que lhe era favorável. O rei Venceslau escreveu ao Papa, pedindo para que os continuasse a pregar a palavra de Deus e fosse dispensado de comparecer a Roma. Escreveu também ao cardeal a quem o caso foi entregue, convidando-o a vir à Boêmia, informar-se ao certo do que estava acontecendo. Hus recebeu uma carta de Ricardo Fitz, um dos cooperadores de Wycliffe e, na resposta que enviou, incluía uma saudação da Igreja de Cristo na Boêmia à Igreja de Cristo na Inglaterra. Em fevereiro de 1411 foi novamente excomungado por não ter comparecido a Roma, sendo a sua excomunhão publicada, por ordem do arcebispo, na maioria das igrejas de Praga. Pregou contra a bula do Papa João XIII que concedia indulgência plena a todos aqueles que o ajudassem, ou pessoalmente ou com dinheiro, na cruzada que promoverá contra Ladislau, rei de Nápoles, sustentáculo do Papa Gregório XII. Foi intimado a encontrar-se com os delegados do pontífice, na presença do arcebispo, e declarou que estava pronto a obedecer ao Papa de Roma quando as suas ordens não estivessem em desacordo com a doutrina de Cristo, mas só nesse caso. Hus foi excomungado com agravação, a excomunhão estendia-se a todos quantos se comunicassem com ele e, em qualquer lugar onde se achasse, ficavam suspensos os serviços religiosos. Retirando-se de Praga, Hus foi residir no castelo de Così,
que ficava no sul da Boêmia. Escreveu de lá à congregação de Belém e aos seus amigos de Praga, enviando também uma carta aos membros da Câmara Alta, na qual lhes rogava que promulgassem liberdade para a pregação da palavra de Deus. Pouco depois do Natal de 1412, Hus voltou a Praga e recomeçou a pregar na sua capela de Belém. O rei, porém, pediu-lhe que se retirasse novamente e ele assim o fez, depois de ter consultado a congregação. Pôs-se então a pregar nos campos, nas estradas e em toda parte, enfim, onde pudesse encontrar ouvintes. Seguia-o sempre uma multidão de gente a pé, a cavalos e em carros. Publicou um tratado que tinha por título O da Igreja. Segundo a sua definição, a Igreja é o corpo coletivo, composto pelos predestinados para a salvação. Não fazia distinção entre igreja visível e igreja invisível, afirmando simplesmente que se pode estar na igreja sem pertencer a ela. Nunca teve a ideia de refundir por completo a doutrina da igreja diante das Escrituras, o seu intuito era reformar a condição existente do governo eclesiástico. Foi em Così que ele escreveu a sua exposição do Credo, da oração dominical e dos mandamentos. João Gerson, chanceler da Universidade de Paris, escreveu a Conrado, arcebispo de Praga, chamando-lhe atenção para as doutrinas que João Hus estava propagando. Hus foi convidado a provar a sua ortodoxia no Concílio de Constança, que teve a sua primeira sessão no dia 1º de novembro de 1414. Alguns de seus amigos o aconselharam a que não fosse, mas apesar do salvoconduto que lhe havia sido prometido, foi inútil, pois que no dia 11 de outubro, tendo-se munido previamente de atestados de bom comportamento e de ortodoxia, que obtivera na universidade, do bispo de Nazaré, do arcebispo de Praga e de outras pessoas de distinção, partiu para Constança. O bispo de Lubeck percorreu todos os lugares por onde ele tinha de passar a fim de prevenir o povo contra as suas heresias. No dia 3 de dezembro, Hus e os seus amigos chegaram a Constança, tendo ido alojar-se na casa de uma viúva, chamada Fida, na rua São Paulo. O Papa garantiu-lhe uma perfeita segurança durante a sua estada na cidade e no dia 6 de novembro levantou-lhe a excomunhão. No dia 28 do mesmo mês, porém, depois de ter sido interrogado pelos cardeais, ficou detido, sendo mais tarde, no dia 6 de dezembro, levado para o convento dos dominicanos, à beira do lago. Aí o encerraram numa masmorra, mas, como a sua saúde perigasse, o mudaram para um lugar menos insalubre, perto do refeitório. Enquanto esteve preso, escreveu um tratado em latim, demonstrando que a ceia do Senhor deveria ser tomada nas duas espécies, pão e vinho, tanto pelo clero quanto pelo povo. Depois foi removido para um castelo que o bispo de Constança possuía em Gotleben e, como recebesse uma alimentação insuficiente, adoeceu novamente. Os senhores da Boêmia e da Polônia enviaram um ofício ao concílio, protestando contra a desumanidade com que ele era tratado na prisão. O julgamento de Hus começou no dia 5 de junho de 1415, havendo-se constituído o tribunal no refeitório dos frades franciscanos. Quando ele começou a dar explicações sobre os artigos em virtude dos quais era acusado, levantou-se no concílio um tumulto de tal ordem que o presidente transferiu o julgamento para o dia 7. Foram tantas as acusações que teve de se defender, foi tão violenta a discussão que teve de sustentar que, no fim do dia achava-se extenuado, tendo, devido a uma forte dor de dentes, passado em claro a noite anterior. Um dos padres do concílio pareceu interessar-se por sua pessoa e instou com ele para se retratar, mas em vão. Hus de maneira alguma resolveu agir contra a sua consciência, abjurando doutrinas que sempre tinha sustentado. No dia 6 de junho, levarão-no à Catedral de Constança, onde se haviam reunido o rei e os dignatários da Igreja e do Império. Foram lidos os artigos que se lhe atribuíam, mas não se lhe deu licença para falar. Em seguida, o acusaram de ter afirmado que ele, João Hus, era a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Ele e os seus livros foram condenados à fogueira e quando ouviu ler a sentença proferiu a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, perdoa a todos os meus inimigos, por meio da tua grande misericórdia. Tu sabes que eles me acusaram falsamente e que apresentaram testemunhas falsas para deporem contra mim. Perdoa-os por amor da tua infinita misericórdia. Vestiram-no como para celebrar missa e, a seguir, o despojaram de tais roupas. Foi uma verdadeira exaustação eclesiástica. Quando lhe disseram, encomendo-vos a tua alma ao diabo, ele respondeu, e eu a encomendo ao Senhor Jesus Cristo.
A seguir, foi entregue às autoridades de Constança e, durante o trajeto para o lugar, ataram num poste e atearam fogo à palha que tinham acumulado à sua volta até lhe chegar quase ao pescoço. O mártir cristão pôs-se, então, a citar salmos de louvor e expirou passados poucos minutos, com o nome de Cristo nos lábios. Os seus restos foram reduzidos a cinzas e lançados ao rio Reno para evitar que alguém se lembrasse de os recolher como relíquias de um mártir. Assim terminou a existência terrena de um homem cuja vida foi santa e pura e em quem os seus encarniçados inimigos não puderam descobrir um único defeito. Os seus grandes princípios eram a supremacia da moralidade na vida prática, da consciência do indivíduo e das escrituras na Igreja. A sua abnegação fulgiu como estrela brilhante numa época em que o egoísmo prevalecia e em nenhuma das peças do seu falso julgamento se descobre um motivo sério e plausível para sua condenação como herege. Tão claramente se depreende isso de todas as suas obras que dele existem na língua boêmia que, por ocasião de ser fazer delas uma nova edição, entre 1865 e 1868, chegou-se a propor uma revisão de processo que, certamente reabilitaria a sua memória. Este projeto, porém, foi desfavoravelmente recebido pela imprensa da Boêmia e um vigoroso artigo publicado em 1869 por um jornal patriótico chamado Letras Nacionais conclui com as seguintes palavras: não tiremos a maldição do Concílio de Constança de sobre a cabeça daqueles que o lançaram à fogueira e daqueles que hoje os representam. O fato de ter sido um grande reformador condenado por uma assembleia de bispos e prelados, na história da ilustração do mundo, muito mais significativo do que seria o fato de ter sido misericordiosamente reconhecida a inocência de um padre pela mesmíssima hierarquia romana. Ao finalizar, vamos ver em que consiste este movimento chamado de Irmãos? Para muitos dos seus amigos cristãos, eles aparecem como figuras indistintas, um pouco exóticas, possuídas de um forte desejo de permanecerem anônimos, e sem pretensões de serem reconhecidos como denominação vasta e influente. Tem muitos salões de reunião, mas nenhuns profusamente decorados, ou arquitetônicos templos de adoração. São normalmente vistos como cristãos bem-intencionados, mas desprovidos de história, e dificilmente de qualquer identidade. É contudo interessante notar que um historiador, ao escrever acerca do movimento dos Irmãos, começou as suas observações afirmando o seguinte: não tem paralelo em toda a história da Igreja de Deus, visto que em nenhuma outra altura foi a palavra de Deus por si só e liberta de qualquer tradição, tomada como guia daqueles que têm buscado um reavivamento na Igreja de Deus. H. Sultan, 1863. Muitas pessoas considerarão a afirmação acima como algo de extravagante, mas verifica-se que ainda hoje os irmãos aderem muito de perto à palavra de Deus, e buscam ser primariamente guiados por essa palavra. Assim, a pergunta tem que ser feita: como surgiu este movimento? Onde começou? Quem foram os homens e mulheres envolvidos no seu começo? Será que a voz deste movimento tem alguma relevância no mundo evangélico atual? Terá ele tido algum efeito marcado na mudança do padrão do pensamento evangélico desde o seu princípio? De forma a poder responder a todas estas perguntas com profundidade, seria necessário ter-se ao dispor mais tempo e material do que este escritor possui. Só nos é permitido assim oferecer um breve esboço da história do movimento, referindo sumariamente algo relacionado com os esforços missionários, ou seja, a difusão do movimento à escala mundial, e considerando a posição doutrinária e situação atual do movimento, no fecho do século XX. Ao olharmos para a história do movimento dos Irmãos, chegamos rapidamente à conclusão de que se trata de uma descrição cativante de uma contínua herança espiritual que tem suas raízes nos tempos apostólicos. É verdade que o movimento agora conhecido por Irmãos, Irmãos Plymouth, Irmãos Cristão pode ser reconstituído até a data de 1825, mas sido provado que este foi simplesmente um saliente, marcando um acontecimento dentro de movimento constante do cristianismo. A declaração de Sultan, referida no capítulo 1, conquanto possa ser um pouco enfática, mostra pelo menos uma coisa: se os pioneiros irmãos estavam pisando o caminho bem gastos por anteriores espíritos radicais, fizeram-na na ignorância de seus predecessores. O momento foi uma erupção espontânea de um continuado elemento no cristianismo, que ainda hoje é largamente ignorada pelos escritores de assuntos religiosos. Não se pode assim marcar uma data definida para o começo desta obra de Deus que conhecemos como movimento dos irmãos. Ao contrário disto, porém, parece que durante um determinado período de tempo certos homens piedosos reconheceram que nem tudo estava bem com a igreja estabelecida. Eles ansiavam por uma caminhada mais íntima com o Senhor, e um relacionamento mais simples e significativo com Ele.
Na maior parte dos países da Europa Ocidental e na maioria dos grupos religiosos, o começo do século XVIII foi marcado como sendo uma altura de declínio da vitalidade. Nos países católico-romanos, Roma dominava e determinava os termos pelos quais pessoas se podiam aproximar do Senhor. Nos países protestantes estava-se na idade da razão, e todas as formas de fervor religioso eram consideradas perigosas e degradantes. Os pioneiros irmãos foram de muitas formas uma reação contra a atitude dominante e ditadora do catolicismo romano, e a inércia e superficialidade do protestantismo em geral. Não há nenhuma dúvida que eles estavam na vanguarda da reforma radical. O seu movimento, cristalizando à volta de líderes de personalidade e influência, focalizou algumas das tendências que tinham estado presentes em todos os desenvolvimentos desde Wycliffe, F.R. Coad. Ele juntou uma alta insistência na conduta santa, a um apelo direto às Escrituras, acima da cabeça de qualquer e toda autoridade existente, a rejeição de ditaduras ministeriais, o conceito da Igreja como comunhão e unidade de todos os crentes, e a libertação dos dons em todos os membros da congregação. Homens como Anthony Norris Groves, J. N. Darby, Lord Congleton, J. G. Belet, Dr. Edward Cronin e outros, ficaram impressionados com a importância, bem como com a possibilidade de um retorno à palavra de Deus. Não apenas para assuntos relacionados com a salvação pessoal, mas também em assuntos de conduta e o testemunho das igrejas. Anthony Norris Groves. Em 1827, Anthony Norris Groves, um dentista de Plymouth, encontrava-se em Dublin, Irlanda, estudando no Colégio Trinity. Em conversas com J. G. Belet, um advogado, Groves afirmou que pelos seus estudos das Escrituras parecia-lhe que os crentes eram livres para partirem o pão uns com os outros, tal como o Senhor lhes ordenara, e ainda que, deixando-se guiar pelas Escrituras, passariam a reunir-se sempre no dia do Senhor para este mesmo propósito, à parte de quaisquer restrições eclesiásticas. Até aquela altura, o dispensar da ceia do Senhor tinha estado nas mãos das autoridades eclesiásticas. Muito pouco tempo depois, um grupo reunia-se em Dublin com este propósito. Mais ou menos nessa mesma altura, um outro grupo se estava formando com o mesmo propósito. John Vesey Parnell, posteriormente Lord Congleton, e dois amigos, tentaram começar a reunir-se, como demonstração da sua unidade como filhos de Deus, apesar de algumas divergências eclesiásticas. Não conseguindo encontrar nenhum companheiros que tivessem a mesma opinião que eles, e desconhecendo o facto de que Groves, Bailey e outros já se estavam a reunir, começaram a partir o pão em suas próprias casas. John Nelson Darby. Pouco tempo depois, um dos elementos daquele grupo encontrou-se com Bailey, e após breve conversação, reconheceram a sua unidade de propósito, e isso resultou na junção dos dois grupos. Nesta altura, Groves tinha saído da Inglaterra, mas um jovem clérigo irlandês, John Nelson Darby, se tinha entretanto juntado ao grupo. Darby tinha recebido a sua graduação do Colégio Trinity, Dublin, como medalhista clássico, estagiou algum tempo como conselheiro jurídico, foi ordenado sacerdote na igreja, e nomeado, para uma paróquia em Cowicklow. Depois de ter assistido a algumas reuniões de estudo bíblico na casa da Viscondessa Poverscourt, Darby encontrou-se com a N. Groves e Lord Congleton, e abandonou em 1827 a sua posição paroquial, completando um ano depois a sua separação da Igreja Católica Romana, e encontrando-se com os irmãos acima mencionados. George Miller. Darby foi persuadido a visitar Oxford em 1830, e aí encontrou-se com B. W. Newton, um erudito de grande distinção, G. V. Vigram, que mais tarde compilou uma concordância grega do Novo Testamento, seguida mais tarde de uma concordância hebraico-caldaica do Velho Testamento, e W. Gladstone, que mais tarde se tornou em primeiro-ministro da Inglaterra. B. W. Newton era oriundo de Plymouth, Inglaterra, e no ano de 1832 formava-se uma reunião naquela cidade, a primeira do gênero em toda a Inglaterra. Em breve se lhe seguiriam reuniões em Londres e Bristol. Alguns grandes nomes estiveram ligados a essas reuniões pioneiras, tais como George Miller, Henry Craik, S.P. Tregellis, crítico textual, Rua Chapman, etc. O tempo e o espaço não permitem a menção de outros, mas é evidente que o Senhor escolheu homens proeminentes para executarem a sua obra. Da Inglaterra, o movimento espalhou-se pela Suíça, Alemanha, Holanda, Itália, Canadá e, Índias Ocidentais, Nova Zelândia, mas alguns mais tarde. Tal foi o início daquilo que é agora conhecido por Movimento dos Irmãos.
Este nome nunca foi apropriado pelos irmãos pioneiros, os quais não conheciam outro nome a não ser o do Senhor Jesus Cristo. O nome, quer seja irmãos, irmãos Plymouth, irmãos cristãos, etc., tem sido aplicado por outros e contudo é ainda verdade que as muitas assembleias espalhadas por todo o mundo se reúnem apenas no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Os homens e mulheres pioneiros deste movimento não tiveram nenhum desejo de ter qualquer título exclusivo, a sua única preocupação era um retorno à palavra de Deus com única autoridade em relação à sã doutrina, vida pessoal, e reuniões coletivas dos filhos de Deus. A atividade missionária do movimento é algo de espantoso. Logo desde o início, e começando com a N. Greves, o seu zelo missionário foi algo de notório. É difícil haver algum país do mundo que não tenha sido afetado por este movimento. Assim, longe de constituir um movimento meramente anglo-saxônico, ele espalhou-se até aos quatro cantos da terra. Na maior parte dos antigos países comunistas, de leste, podiam e pode encontrar-se assembleias de cristãos que se reúnem sob os princípios simples do Novo Testamento, os mesmos princípios que foram a luz guiadora dos primeiros irmãos. Deus, na sua grande graça, tomou e enviou das suas fileiras vastos números para testemunharem em terras estrangeiras. Em 1829, a N. Groves, dependendo apenas de Deus, foi até Bagdade, capital do Iraque, por meio de um pequeno iate, indo primeiro a Petersburgo, ex-Leningrado, e depois através do sul da Rússia, em carroça, até Bagdade. Foi com sua esposa e 2 filhos, de 9 e 10 anos, o tutor dos rapazes, a irmã de Sr. Groves, Lydia, Miss Taylor, e o Sr. Batty, um jovem da Irlanda. Depois de terríveis contratempos, começaram a trabalhar em uma região que estava sendo devassada pela praga bubônica. Quase todos os habitantes da cidade eram muçulmanos fanáticos que se deliciavam em assassinar pessoas, fazer guerras e roubar. Durante aquele tempo, Mary Groves morreu atingida pela praga, bem como o pequeno bebê que lhes tinha nascido. Mais de 30.000 pessoas pereceram naquela terrível doença. Durante todo aquele tempo Groves tinha se mantido fiel ao seu senhor, dependendo dele apenas para suprir as suas necessidades. De Bagdade, Groves foi até a Índia, e estabeleceu ali o trabalho no Delta Godavari. Visitando Inglaterra em 1853, ficou enfermo, e passou à presença do seu senhor na casa de George Miller, em Bristol, com a idade de 58 anos. Groves era um exemplo típico dos velhos pioneiros, aqueles que através de labutas autoimpostas e sacrifícios levaram o evangelho a muitas terras, estabelecendo assembleias de povo de Deus, e dando muitos o seu todo, e mesmo até suas vidas por amor ao evangelho. A obra no continente europeu tinha sido ajudada por uma viagem evangelística na Espanha, em 1832, conduzida por R.C. Chapman. Mais tarde, isso foi acompanhado e seguido por ensinadores, e depois de 1869 a obra desenvolveu-se em Barcelona, Madrid, e na província da Galiza. Cerca de 1870, a obra desenvolveu-se também em Portugal, e tornou-se um dos maiores grupos evangélicos no país. Um trabalho interessante começou na Itália, sob a liderança de Conde Piero Guicciardini, cabeça de uma das mais antigas e famosas famílias em Florença. Em 1851, Guicciardini e outros 6 crentes foram presos pela polícia por terem organizado leituras privadas da Bíblia, em sua casa. Foi condenado a 6 meses de prisão, e mais tarde exilado. Numerosas prisões de crentes se seguiram em Florença, por nenhuma outra razão a não ser a profissão da fé evangélica, e por organizarem leitura da Bíblia em seus lares. A Itália tem tido um forte trabalho indígena por mais de um século, o qual continua, apesar do que o inimigo possa fazer. Os esforços missionários continuaram a espalhar-se através de toda a Europa, América do Norte, do Sul, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, África, Rússia, Índia e Ilhas das Caraíbas. A China, Japão e outros países do Extremo Oriente foram alcançados e grupos de assembleias foram formados em todos estes lugares. Muitas organizações missionárias bem conhecidas atualmente tiveram suas origens nos irmãos. Podiam-se mencionar muitos nomes ligados ao grande esforço de obedecer ao mandamento de Senhor, e de todo o mundo e pregai o Evangelho. Podemos pensar no Dr. Baedeker, que gastou tanto tempo na Rússia, Hudson Taylor na China, F.S. Arnold na África, C.
Bull no Tibete, ao lado dos que já foram mencionados, e muitos mais que deixaram suas casas e familiares, sacrificando-se, em simples obediência ao mandamento do Senhor. Tem sido afirmado que de todos os grupos evangélicos, nenhum providenciou tantos missionários para terras estrangeiras como o movimento conhecido por Firmãos. A nossa oração constante é para que os jovens de hoje possam receber essa mesma visão que receberam os primeiros irmãos, entregando-se totalmente ao Senhor, e estando dispostos a ir onde quer que Ele as envie. Os campos de hoje estão na verdade brancos para a ceifa, o mandamento de ir foi dado há quase 2000 anos atrás, e nunca foi rescindido. Há tantas portas abertas, tantas almas partindo para a eternidade sem Cristo, que desculpa teremos nós para apresentar ao Senhor por não termos saído para alcançar os perdidos? Jovem cristão, não esperes que os homens te enviem, olha somente para o Senhor, e confia nele completamente para a direção e para o suprimento de todas as tuas necessidades. Não compareças perante o tribunal de Cristo de mãos vazias. Nesta sessão, tentaremos contemplar brevemente a posição doutrinária do movimento dos irmãos e considerar a posição corrente. Não tem faltado ao movimento seus críticos e detratores, mas poucas pessoas espirituais poderiam negar que não tenha sido uma tentativa honesta de retorno às Sagradas Escrituras, e que tenha certa medida atuado como um saída à terra para pôr em xeque a apostasia da cristandade moderna. Os antigos crentes em Dublin e Plymouth voltaram ao Novo Testamento para sua direção. Eles não perguntaram, que diz Roma, ou que pensavam os pais da igreja, mas sim, que diz Espírito Santo através da palavra. Aqui estava o princípio vivo, a base para cada reavivamento autêntico que tem tido lugar, um retorno à palavra de Deus. Havia uma simplicidade de coração quase que ingênua em resposta à leitura da Bíblia, e que conduzia a uma completa devoção a Cristo como cabeça da igreja. Isto conduziu em troca a um reconhecimento da unidade do corpo de Cristo, a presença do Espírito Santo, o sacerdócio de todos os crentes e as implicações da unidade cristã. Eles reconheceram que a igreja não é uma monarquia, tampouco uma democracia, mas sim uma teocracia. Ou seja, somente Cristo é o cabeça da igreja. A liberdade do Espírito não é a liberdade para que cada um faça o que lhe apetece, mas para que cada um seja guiado e controlado pelo Espírito Santo. Uma coisa que se verifica em assembleias modernas é a relutância em reconhecer a importância de uma obediência literal ao ensino das Santas Escrituras. Em alguns casos, o ensino e princípios da Bíblia têm sido suplantados pelos ensinos de homens, por vezes em busca de algo de novo e outras vezes por ser mais fácil seguir os homens, do que, em oração e devoção, seguir o ensino do Senhor, tal como está revelado em sua palavra. Nos dias antigos, o exame longo e cuidadoso das Escrituras constituía a regra na decisão da conduta, tanto dentro como fora das reuniões. Os antigos irmãos verificaram que o próprio Senhor coloca anciãos em cada igreja como guias e ensinadores. Isto não implica que crentes devam eleger anciães de acordo com os seus próprios desejos, mas que devem sim esperar no Senhor que Ele levante aqueles que Ele qualifica para apacentarem o rebanho. Os santos irão reconhecer aqueles a quem o Espírito Santo tem chamado, e submeter-se a eles no Senhor. Os antigos irmãos também puderam ver pela Escritura que cada assembleia louca devia ser independente das outras no governo da igreja, não estando ligadas por estruturas denominacionais ou políticas eclesiásticas, mas sendo livres para reconhecerem outras assembleias como parte da grande grela de Cristo, quando vistas nessas assembleias evidências da presença de Cristo. Nas antigas reuniões dos irmãos, a prática de batizar os crentes na altura da sua confissão de fé no Senhor Jesus, tal como é ensinado e exemplificado no Novo Testamento, foi iniciada, e tem sido continuada até hoje nas assembleias, através de todo o mundo. Da mesma forma, o ajuntamento para celebrar a ceia do Senhor era, e tem sido até hoje, uma das principais reuniões dos irmãos. Em relação a isto, podemos acrescentar dois comentários, ou melhor, duas citações dos antigos irmãos. Primeiro, o Dr. Edward Cronin, convertido do catolicismo romano, que escreveu a um amigo: os abençoados períodos com a minha alma que conhecemos naquelas primeiras reuniões, quando deixando a mobília ao lado, e pondo a simples mesa com o seu vinho, nos encontrávamos para recordar e ser períodos de alegria para nunca mais esquecer, certamente que tínhamos e sorriso e aprovação do Mestre. Naquelas reuniões,
Em segundo lugar, citamos George Miller em relação à ceia do Senhor. Embora tenhamos um mandamento específico relacionado com a frequência da sua observância, o exemplo dos apóstolos e dos primeiros discípulos levar-nos apesar disso, a observar esta ordenança em cada dia do Senhor. Assim tem esta prática continuado até ao dia presente em todas as assembleias conhecidas por irmãos. O movimento conhecido como irmãos surgiu porque a vida que existia na igreja parecia ser formal e sem vida. Quando raiou o século XVIII, raiou uma igreja adormecida, havia pouco ou nenhum entusiasmo em lado algum por uma caminhada íntima com o Senhor, a aderência à sua palavra tinha deixado de lado, e o racionalismo e ritualismo estavam tomando seu lugar. O movimento dos irmãos começou espontaneamente, como um movimento do Espírito Santo operando nos corações e mente dos homens. Ocorreram fraquezas, e ainda ocorrem hoje. Elas sempre ocorrerão enquanto os homens não seguirem pensar através das implicações totais de suas crenças, ou compreenderem o que é que estão realizando. Contudo, e apesar das fraquezas, Deus tem se dignado abençoar este movimento de uma forma notável, para a salvação de milhares de preciosas almas, e para o avanço de seu reino universal. Os irmãos primitivos não publicaram qualquer credo, ou declaração de fé, mas tal como tem sido diversas vezes dito neste esboço, eles dependiam unicamente da direção de Espírito Santo, através da Palavra de Deus. Há, contudo, 4 princípios básicos e duradouros que se têm caracterizado desde o princípio, e aqui, cito F.R. Coad. Ele apelida-os de 4 liberdades dos irmãos. A liberdade da Palavra de Deus no meu pensamento. A liberdade do Senhor Jesus Cristo no meu viver. A liberdade do Espírito Santo na minha adoração e serviço. A liberdade de todo o corpo de Cristo na minha comunhão.